Bem, amigos do Jornal Nosso Informativo, nós estamos chegando aqui no plantão do nosso Giro de Notícias, nesta terça-feira, 16 de dezembro de 2025. E nós estamos aqui com destaques ainda da tragédia que ocorreu na cidade de Conchas, que foi registrada aí no último domingo, e que culminou no sepultamento do ex-vereador Emerson Fechner na manhã desta terça-feira. Queremos informar que nós, nesta edição, nós estaremos aí falando ao vivo com o delegado seccional, doutor Lourenço Talamonte Neto, ele que é responsável pela região aqui da Cuesta de Botucatu, delegacia seccional, estará falando conosco aí ao vivo sobre as ações da polícia no sentido de elucidar o mais breve possível essa ocorrência que certamente foi uma tragédia registrada aqui na cidade de Conchas. É uma semana triste para Conchas, com essa tragédia da família Fechner. Lembrando que no domingo ali no final da manhã, domingo, início da tarde, as sirenes das ambulâncias, do Corpo de Bombeiro e da polícia, elas anunciavam que algo de muito grave estaria acontecendo na cidade de Conchas. E realmente foi isso que aconteceu, sendo registrado ali no bairro do Félix, ali no acesso entre a Estância Cristal e a Estrada do Porto, lá na Estância Fechner, né? Quando houve aí um desentendimento entre pai e filho e outros familiares envolvidos, né? E resultou aí no homicídio de Emerson Fechner, após os disparos de arma de fogo efetuados nessa ocorrência. E nós vamos falar com o doutor Lourenço Talamonte. Queremos, primeiramente, agradecer o delegado, doutor Lourenço Talamonte, que no domingo mesmo sendo domingo ali, ele com toda a sua equipe ficaram apostos na delegacia seccional para receber aí todas as informações, fazer o registro do boletim de ocorrência, né? Ouvir os envolvidos para, a partir daí, iniciar uma investigação para elucidar essa tragédia que, para muitos da cidade de Conchas, é uma tragédia que já vinha sendo anunciada, né? Pois vários boletins de ocorrências já haviam sido registrados na delegacia, já tinha decisão liminar favorável a um, desfavorável ao outro, devido aí a uma disputa, né, a uma demanda judicial que existia entre pai e filho nessa Estância Fechner e correndo aqui na comarca de Conchas. Lamentavelmente, as famílias aí foram impactadas com essa triste notícia. E várias pessoas ali envolvidas. E hoje a gente ouve, né, nos bastidores, ouve nos grupos das redes sociais, muitos achismos, né, muitas opiniões, né? Mas, na realidade, a gente percebe aí que o cidadão, o ser humano em si, ele tem muito de... Cada cidadão tem muito de advogado, tem muito de polícia, tem muito de médico. Então, são várias opiniões aleatórias que a gente tem ouvido, né, e visto circulando pela cidade, e principalmente nesse momento de tristeza para toda a família, né? Pois é uma família grande na cidade de Conchas, e vendo aí os seus entes queridos envolvidos aí em tamanha crueldade dentro da família. Mas nós, primeiramente, queremos agradecer o doutor Lourenço Talamonte por se colocar à disposição para falar conosco neste momento, ainda que as investigações estão andando, estão em andamento, e ele se colocar à disposição justamente para evitar esses disse-me-disse, né, os bochichos, os comentários que podem acabar atrapalhando, né? Então nós gostaríamos, primeiramente, doutor, de agradecê-lo e parabenizá-lo pela sua formação. Nós tivemos aí acompanhando o senhor que esteve aí fazendo essa formação até mesmo internacional, para que possa cada vez mais oferecer opções de trabalho investigativo da Polícia Judiciária na nossa região, em especial na sua seccional. Boa tarde e obrigado por nos atender. Boa tarde a todos aí que nos acompanham pelo nosso informativo. Um prazer falar com você. Infelizmente, em razão de um fato muito triste ocorrido aí em Conchas, né, uma briga familiar, e que foi filmada, né, pelos próprios familiares,
Um dos autores foi preso em flagrante, lá o Edson, de 47 anos de idade. A arma de fogo utilizada para o crime também foi apreendida. A prisão foi decretada, né? Foi decretada a prisão do pai do Emerson, né? Que está foragido. A gente espera que se entregue para que esclareça ainda melhor os fatos. A Polícia Civil já tomou a providência imediata, aí, com o apoio da Polícia Militar, que efetuou a prisão do Edson, né, elaborando a prisão em flagrante, que foi convertida já em preventiva, e também decretada a prisão do Virgílio. As investigações prosseguem, né, nesse inquérito policial, que está em trâmite aí na Delegacia de Polícia de Conchas. Doutor, nós gostaríamos de saber como o flagrante foi realizado em Botucatu, no plantão, e o Edson foi apresentado aí. Na oportunidade que ele foi ouvido, ele chegou a confessar o crime? Sim, porque as próprias imagens já denunciam, né, o que ele praticou, o crime que ele praticou. Então não havia margens para ele apresentar uma versão diferente do que realmente ocorreu. A arma também ele apresentou, acabou indicando o local onde ela estava, dentro lá de um tambor que ela estava escondida, então já foi apreendida também. Todos os exames periciais requisitados, agora vamos aguardar a análise das perícias, dos telefones celulares apreendidos também. As próprias imagens familiares auxiliam muito aí no esclarecimento desse crime. Lamentamos, né, uma briga familiar por conta de disputas de terras. Poderia se esperar uma decisão judicial a respeito, mas preferiram ter esse embate familiar entre pai e filho, e a neta também acabou sendo alvejada, infelizmente, o companheiro dela também sendo alvejado. Lamentamos muito, e foi um dia muito difícil, né? Várias ocorrências, tivemos um latrocínio aqui em Botucatu no mesmo dia, também conseguimos efetuar a prisão dos 2 autores. Tivemos o estupro de uma senhora com Alzheimer aqui em Botucatu também, e conseguimos prender o autor. Então foram 3 ocorrências complexas ao mesmo tempo, 2 em Botucatu e essa de Conchas, mas a resposta foi dada com a prisão de todos os autores, e agora a gente aguarda o desfecho do inquérito e com a apresentação do Virgílio aí para poder esclarecer 100% os fatos. Doutor, já que a arma utilizada pelo Edson, onde ele apontou, ela foi apreendida. Qual tipo de arma que foi usada pelo Edson? É um calibre, um revólver, calibre. Entendi. Deixa eu perguntar ao senhor, esse revólver utilizado pelo Edson, estava em nome dele? Tem registro? Ou a numeração era raspada? Não é a numeração raspada, está sendo apurado a procedência dela, né? Mas não era a numeração raspada. Vai ser possível identificar o proprietário, a origem dela também. Mas é a arma que ele utilizou para a prática do crime, logicamente que vai ser periciada também, todos os exames necessários aí para instruir aí o inquérito policial. Dessa arma, foi possível vocês já visualizarem quantos projéteis que saíram dessa arma, quantos tiros que o Edson deu? 3 cápsulas deflagradas, mais 2 intactas, tá? Então já foi apreendido e está sendo periciada, mas é a arma utilizada e é que foi provocou, né, a morte do Emerson. Entendi. Deixa eu perguntar ao senhor, saíram então 3 projéteis que saíram da arma. E quantos tiros que atingiram as vítimas? Foi 2 no Emerson, 2 na filha e 1 no rapaz? Ou foi 1 no Emerson, 1 no rapaz e 1 na neta? Parece que 2 no rapaz. Esse detalhe eu não acompanhei, porque eu fiquei preocupado com a prisão. A minha preocupação era a prisão do autor, que mesmo dia, com a força tática, através do subcomandante Marques. E agora aguardar os laudos para saber a quantidade de projéteis aí que atingiram as vítimas, né? O Edson, ele chegou a falar para a polícia se tinha mais alguém armado na cena do crime? Pelas imagens que nós vimos, tinha mais gente armada sim. Então a gente vai esclarecer bem esse fato e com a apresentação do Virgílio. Mas parece que ele também estaria com arma.
Mas essas imagens que nos foi fornecida serão periciadas e vai ser possível verificar também se outras pessoas estavam armadas. A gente percebeu, pelas imagens, que parece que existe um coldre ali na cintura do vigílio. A gente até está colocando aqui uma imagem onde existe ali um coldre. Pelas informações que a gente tem, a defesa estaria utilizando que esse coldre não seria de uma arma, mas seria um porta-celular. Pelas imagens que o senhor teve acesso, é possível que não seja de uma arma, com o vigílio? Essas imagens vão ser analisadas por perícia. Então eu prefiro esperar o laudo para poder falar com certeza e também não dar margem à defesa ficar com alegações, né? Acho que é importante aguardar os laudos dessas imagens, ele também se apresentar e ser interrogado e falar a respeito dos fatos, né? E, enfim, e poder apresentar a versão dele, apesar de todas as imagens que foram veiculadas, né? Mas é importante ele se apresentar e falar sobre os fatos. As imagens serão periciadas, a esposa do Emerson também compareceu no plantão para a liberação do corpo e acabou sendo ouvida também, entendeu? Prestou as declarações dela para esclarecimento dos fatos. Agora o inquérito policial está aí na Delegacia de Polícia de Conchas para ser concluído aí o mais rápido possível. Nesse depoimento do Edson, ele chegou a falar se ele recebeu algum tipo de orientação para acompanhar o vigílio, qual o procedimento que iria fazer. Ele foi contratado para isso, ele informou ou não? Então, isso tudo dentro do inquérito policial, está sendo devidamente apurado, né, sobre esses fatos. Acredito que talvez não fosse essa a intenção, mas como foram armados, né, então já estariam dispostos a tudo. Então, mas está tudo dentro do inquérito policial e que a gente espera que seja concluído o mais rápido possível, principalmente com a apresentação do Virgílio e a prisão dele. Perguntar ao senhor, o advogado, um dos advogados do senhor Virgílio, ele manteve contato com a gente, inclusive até mandou uma nota aqui para que a gente possa divulgar a respeito do seu cliente. Os advogados dele já entraram em contato com a seccional ou com a Delegacia de Conchas para que se procedesse à apresentação do foragido, não? Com a seccional, não, né? E acredito que nem com a Delegacia de Polícia de Conchas, conversei hoje com o delegado e o doutor José Eduardo, não mencionou que a defesa teria se apresentado. Eu acho que não ainda, mas a gente aguarda, com certeza deve se apresentar. Nós temos aqui, eu vou ler até aqui para o senhor, a nota que foi enviada à imprensa, né, pelo advogado, pelo escritório de advogado do senhor Virgílio. Ele diz o seguinte: em nota oficial, senhor José Virgílio Fechner, por meio de seus advogados devidamente constituídos, lamenta profundamente todo o incidente, especialmente a perda de seu filho Emerson, e acompanha, através de familiares, o estado de saúde de sua neta Carolina e Mateus. Desde já, desmente totalmente e repudia qualquer versão sobre sua participação no desfecho do ocorrido e entende fantasiosas as versões apresentadas pelos meios de comunicação, os quais, no momento oportuno, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis. Confia em Deus e aguarda que os fatos serão devidamente esclarecidos no processo judicial em trâmite, o qual será apresentada sua defesa. Então, encerra aí a nota que foi enviada pelo escritório de advogados Bertin Advogados, aqui da cidade de Conchas. Então, nessa questão, onde nessa nota se fala que também quer os esclarecimentos, vem de encontro a esse pedido que o senhor faz para que o procurado se apresente o mais breve possível? Sim, ele se apresentando, as coisas facilitam, né?
deixa ele ser foragido, ele se apresenta, é cumprido o mandado de prisão e ele vai ser ouvido e apresenta a versão dele sobre os fatos. Entendi. Então nós estamos ouvindo aí o doutor Lourenço Talamonte Neto, ele que é delegado seccional ali de Botucatu, responsável, né, pelas delegacias aqui da Cuesta de Botucatu, da nossa região, falando aqui ao vivo sobre esse triste episódio registrado na cidade de Conchas, registrado aí na tarde de domingo, ontem, durante todo o dia, uma comoção da cidade, independente das questões que levaram a esses acontecimentos. É uma tragédia que envolve uma família tradicional da cidade e que, com certeza, impacta todos os cidadãos. O Emerson Fechner, ele também atuava na política, foi vereador por, salvo engano, 2 ou 3 mandatos, chegando à presidência da Câmara Municipal, e agora aí esse entreveiro familiar que resulta na morte do Emerson Fechner e também tendo aí mais 2 vítimas, a sua filha, né, neta do Virgílio, e o esposo dela, né, o namorado, não sei, mas o companheiro dela, que também teria sido atingido pelos disparos, né. Segundo informações aí do delegado, parece-me que ele teria sido atingido com 2 tiros, a Carol, filha do Emerson, teria sido atingida com 1 tiro, e o Emerson aí está vendo se foi 1 tiro ou 2. Mas daria mais de 3 tiros. Então, se saíram da arma do Edson 3 tiros, quem estaria mais armado? Por que tivemos aí essa multiplicação dos tiros, né? Então, por isso que a perícia vai falar sobre isso, né? A perícia balística vai avaliar e analisar todos os projetos para ver se saíram da mesma arma, né? Para que se tire essa dúvida, se existia outra arma na cena do crime ou não, ou se foi apenas a arma do Edson. Nós gostaríamos, doutor, de deixar aqui à sua disposição, tanto para este caso, quanto para tantos outros casos que nós temos tido aqui na região, principalmente nas delegacias da sua seccional. E, mais uma vez, agradecer pela sua disponibilidade de tempo em trazer essas informações para que a gente possa tirar de uma vez por todas aí, desmistificar esses achismos, né? Na minha opinião. Então, é um momento crítico que, para não piorar a situação dos envolvidos, é melhor que espere o posicionamento da perícia, né? E a polícia elucidar todas as áreas, né? Todas as vertentes para que a justiça possa julgar esse processo, não é isso? Com certeza. Agora é fundamental esperar o resultado dos laudos, né? O exame necroscópico, o pericial da arma de fogo, balística, o residográfico, né, do envolvido, do preso, do Edson, o exame pericial do local, enfim, é fundamental que se aguarde os laudos para que se possa falar com certeza, né, a dinâmica do que realmente ocorreu, além das imagens que foram fornecidas, que todos estavam filmando, né? O Virgílio estava filmando, o Edson estava filmando. Isso. Então a gente temos essas imagens, vão ser analisadas e periciadas, entendeu? Para que a gente tenha realmente a dinâmica do que aconteceu. Lamento muito essa tragédia em Conchas, uma cidade que eu conheço, já trabalhei aí também, já respondi, né? Já fui delegado aí da Ciretran por um bom tempo, em 2010. Então ele faz parte da minha seccional, eu tenho um carinho por Conchas, então eu tenho um delegado que trabalha comigo, meu assistente, Dr. Jonas Petilo, que também é de Conchas. Ele não se conforma com essa ocorrência, né, porque conhece, né, todos os envolvidos. E a gente, né, dentro do inquérito policial, vai apurar devidamente tudo, submeter a apreciação do Ministério Público, da Justiça, né, e quanto antes o Virgílio se apresentar, melhor, né? Daí ele vai apresentar a versão dele, as motivações, e tudo será melhor esclarecido. Tá certo. Nós só temos a agradecer a sua disponibilidade, doutor. Muito obrigado, estamos aqui à disposição para todas as informações que venham de encontro ao combate à criminalidade na nossa região. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Grande abraço.
Um abraço aí. Então, tivemos a participação do doutor Lourenço Talamonte, delegado seccional ali de Botucatu, falando aí dessa tragédia registrada aqui na cidade de Conchas. Ele falando ali, nós temos até a imagem aí do momento que foram disparados esses tiros. Eu pedi aí para a produção para que coloque aí, para que você possa aí ver o que está em jogo, o que está sendo investigado. Por isso que é necessário que, nesse momento, todos possamos ser acometidos, né, e esperar para que as autoridades falem, para que não venhamos aí a ser injustos com quem esteve ali naquele cenário. Você vai puxar a arma também? Você vai puxar a arma também? Armado, eu gravei eles. Deu um tiro na mão do Matheus, deu um tiro na Carol e deu no peito do Eber. Então, é uma coisa triste, mas foi registrado aqui na cidade de Conchas, né? Foi registrado aqui, lamentavelmente. Queremos agradecer aí a todos que estão nos acompanhando. Temos aí um grande número de internautas acompanhando. Por quê? Porque as famílias estão querendo saber o que aconteceu. As famílias estão acompanhando esse caso porque impactou muita gente, porque certamente causou dor a muita gente, tem causado dor, independente das questões que eles estavam disputando, independente do convívio deles. Eu recebi aí várias imagens, né, que antecedem a esse momento. Tivemos aí imagens com vídeos entre o convívio, relatando o convívio do Emerson com a Carol, com a esposa dele, onde eles se referem a esse evento, né? Eles se referem a essas terras, eles se referem a tudo isso. Tivemos também outros vídeos onde o próprio Vigílio fala do que vinha enfrentando com o filho. Também temos vários vídeos, né? Já foram até postados nas redes sociais, onde o próprio Emerson também fala da atuação do pai, e tudo isso foi lamentável, tudo isso se agravou, mas, de fato, neste domingo, foi o ponto culminante aí para destruir uma família inteira. Imagina os irmãos, imagine os filhos, imagine os netos, imagine esposas, né? Imagine aí os familiares, primos, sobrinhos, tias. Eu tive a oportunidade de ir ali no velório, tá? Fiz questão até de não estar lá próximo ao caixão, né? Mas estive ali, vendo as pessoas que estavam ali, os familiares, como o familiar estava entrando naquele local, sentido desacochoado por ter alguém ali estirado no caixão, mas também triste por ter alguém da família envolvido como suspeito, né, como procurado pela justiça, por ter participação direta aí no crime, no assassinato do próprio filho. Então, independente se o Vigílio tenha participado ou não, se ele tenha atirado também ou não, só pelo fato dele saber que a pessoa que foi lá, que tirou a vida do filho dele, foi levada por ele. Então, só isso já é uma situação lamentável para toda a família e para todos que estão envolvidos. Mas cabe à justiça, os profissionais da lei, eles averiguarem todas as provas, eles fazerem um relatório de todas as provas, balística, quantos tiros, quantas armas tinham ali, era uma arma somente, eram mais de uma arma. Se o delegado afirmou que saíram 3 projéteis da arma do Edson, por que as vítimas foram atingidas com maior número de tiros? Por quê? Tinha mais tiros? Deu tempo o Edson recarregar a arma? Então é isso que a polícia vai investigar. É isso que a polícia... O Edson foi ali já com a finalidade de fazer isso? Ou ele foi encomendado isso pelo Vigílio ou não? O Vigílio sabia que o Edson estava armado? O Vigílio estava armado? Então tudo isso somente agora com a oitiva do Vigílio, quando ele se apresentar, tendo em vista que
ele já foi decretada a sua prisão preventiva, ele hoje é considerado foragido da justiça, ele é considerado hoje uma pessoa que está em fuga. Então, a qualquer momento, se alguém tiver informações dele e passar para a polícia vai prendê-lo. Mas ele também tem a opção dele se apresentar. Como essa própria nota enviada aqui pelos advogados dele, fala que ele está sentido por isso, que ele lamenta isso tudo e que quer os esclarecimentos. Então, o mais justo agora, o mais correto, é que ele se apresente e apresente a sua versão de uma vez por todas, para que isso seja esclarecido o mais breve possível. E aí nós temos aqui pessoal falando, os comentários, né, que o pessoal manda aqui para a gente na nossa página. Um fala que caixão não tem gaveta. Aí, outra aqui, a Tati Jefferson, eu sou filho também, e meu pai foi um homem que muito trabalhou, conquistou tudo, que tem é trabalhando, e a ganância do meu irmão acabou com a família e com tudo. Então, isso aqui, salvo engano, pelo que eu estou vendo aqui, deve ser alguém que é parente, né? Que é filho de um irmão do Emerson. Lamentável essa tragédia, que Deus conforte a família. Então, tem aqui as pessoas se pronunciando, né? Então, a gente vê todos os comentários, a gente agradece aí o pessoal. O ser humano perdeu o respeito, a consideração, nesta pena, falta de Deus. Então, tem vários comentários que são colocados aqui. Justiça pelo meu irmão e minha cunhada, e pelo Emerson. Então, aqui dá para entender que é parente do Mateus, né? Então, tem vários aqui, e a gente se coloca aqui à disposição para trazer essas informações para evitar que a família e a sociedade fiquem sem respostas. Nós queremos que respostas sejam dadas, né? Para que todos possam ser responsáveis pelo aquilo que fez. Cada um tem sua responsabilidade. Cada um tem sua responsabilidade. Né? Nesse caso, quem esteve movimentando tudo isso, quem esteve causando tudo isso, quem participou, o Emerson tem a sua parcela de culpa, o Virgílio tem a sua parcela de culpa, eram homens adultos, né? Homens adultos, e que a gente sempre via juntos, né? E deveria ter resolvido de outra maneira, para não chegar a esse ponto. Lamentavelmente, aconteceu. E agora é o momento das responsabilidades, né? O Emerson pagou com a própria vida, né? O Virgílio, caso tenha envolvimento direto nos disparos, vai pagar por isso, além da sua consciência. Se apenas ele esteve levando lá o Edson, e o Edson fez aquilo sem a sua permissão, ele também tem a sua parcela, e o Edson também tem. O porquê que o Edson entrou nessa disputa, né? Nesse entreveiro de família. Então, cada um tem que saber as suas responsabilidades e o porquê deverá ser responsável por ela. E agora, os advogados aí de defesa terão essa oportunidade de tomar conhecimento dos autos, né, para que possa fazer aí as considerações que entender necessárias para que os esclarecimentos sejam dados e quem tiver que ser punido, seja punido, mas dentro da forma da lei, não justiça com as próprias mãos, não fazer justiça com as próprias mãos, que seja feito todo e qualquer procedimento dentro do que estabelece as diretrizes aí da lei. Eu sei, e muita gente, mas a gente está vendo aí a justiça lá em cima, como é que está funcionando. Não, viu? Quem seja integrantes da justiça, seja a população, seja o cidadão, quem cometer exageros, quem cometer seus erros, vai chegar a hora. Tudo tem a hora. Nada vai passar em branco. Pode ter certeza disso. Então, quem estiver aí errado, pode ter certeza que vai ser responsabilizado. Então, o nosso informativo, desde o primeiro momento, desde a ocorrência, lá no domingo, esteve relatando fatos. Nós relatamos fatos. Nós não vamos por suposições. Nós mostramos imagens e comentamos o que estava acontecendo nessas imagens. E assim será. Como foi nas denúncias, nas imagens que nós recebemos, nós mostramos aqui
e narramos em cima dessas imagens e o que foi registrado no boletim de ocorrência policial. O boletim de ocorrência policial narra os fatos que nós trouxemos até vocês que nos acompanham aqui no nosso informativo. E assim será. Na conclusão desse inquérito, na manifestação do Ministério Público, também a decisão judicial, bem como na defesa que será apresentada pelo Vigílio e pelo Edson. Assim como os depoimentos também que serão tragos à tona pelos demais envolvidos. A neta do Vigílio, a Carol, ela continua hospitalizada. O Emerson não tem volta. A neta, pelas informações que nós recebemos, está com uma bala alojada na coluna. Suas pernas estão sem movimento. E agora? E foi descoberto ainda durante toda essa tragédia que ela está grávida. Né? O Matheus sofreu ferimentos, está fora de perigo, né? Mas sofreu ferimentos à bala. Então, é uma tentativa de assassinato. De quem? A Carol, uma tentativa de assassinato. De quem? A Carol poderá ficar aí sem os movimentos das pernas. E aí? Quem será responsabilizado? A família? Filhas? Né? A família, tios, os familiares em si, a mãe, perderam um filho. Né? Perderam o Emerson. A família do Vigílio, né? Eles também estão tendo esse prejuízo de vê-lo escondido, de saber que ele não está em casa, de saber que ele carregará na consciência aí o peso de estar envolvido, de estar presenciando e de estar participando, né, de um ato que resultou na morte do seu filho. Então, essas questões que têm que ser levantadas e pela população, em respeito a isso tudo, é melhor que aguarde o que as autoridades estarão falando para que aí sim saia a notícia de fato do que ocorreu. Quero só fazer um esclarecimento aqui. Alguns meios de comunicação, não foi a gente, mas alguns meios de comunicação, inclusive a Rede Record, esteve divulgando que seria uma briga milionária por herança, e quem conhece os dois, o Emerson e o Vigílio, sabe que isso não existe. Não existe essa briga milionária por herança. Nós sabemos disso. Foi um negócio mal feito, tá? Eu tive a oportunidade de, antes disso tudo acontecer, o Emerson, ele vinha aqui no nosso escritório e ele contava o que ele estava passando, a história dele, a versão dele. E ele explicou, não tem nada de herança, pois a mãe do Emerson é viva, o pai vivo, então não existe esse negócio de herança. Foi uma disputa de negócio entre eles que acabou não dando certo. Não dando certo, o Emerson entendia que por ele arcar com algumas despesas de manutenção ali da propriedade, ele alegava que ele que pagava o salário de alguns funcionários, ele que tratava de vacinas e tudo, então, de manutenção de energia e tudo, ele alegava que ele tinha um custo. E esse custo foi acertado com o pai com um pedaço de terra. Foi isso que ele me passou. Isso eu ouvi do próprio Emerson, que ele teria, aí depois de ter repassado alguns valores de despesa, de ter assumido algumas despesas do pai, ele teria um valor a receber do pai. E aí foi negociado esse pedaço ali do sítio. E aí, depois disso, ocorreu tudo isso, essa briga toda, isso não foi oficializado em papel e acabou sendo motivo, né, de ações na justiça, que uma vez saía liminar para um, saía liminar para outro, mandato de prisão para um, culminava com mandato de prisão pela Lei Maria da Penha, então tudo isso embolou e acabou chegando nesse imbróglio total que resultou na morte de Emerson Fechner. Nós lamentamos o ocorrido, lamentamos a morte do Emerson, lamentamos o envolvimento do pai, lamentamos os feridos que estão lá, né? E como muita gente também já relatou, em todas essas ocorrências
tinha crianças ali envolvidas. Então, a gente lamenta ainda mais que adultos permitiram aí que essas crianças estivessem ali presenciando tamanha crueldade de ambos os lados. Então, por isso que nós, do nosso informativo, permaneceremos aqui à disposição para trazer todas as informações dentro do que é registrado, seja com imagens, ou seja na delegacia de polícia e depois na justiça. Obrigado a todos que nos acompanham aqui e voltaremos sempre a qualquer momento que tiver aí mais informações, a gente traz. Aqui, ó, tem uma mensagem que chegou aqui. Frajola, é o Jefferson Fechner aqui. Essa história vem há 2 anos com essas violências. Veja certinho toda essa história. Toda essa história tem 2 lados. Sim, é isso que eu acabei de falar, viu, Jefferson? É isso que eu acabei de falar. E, lamentavelmente, né, a gente sente, tá? Por vocês todos estarem aí envolvidos nessa situação, terem que passar por isso, né? A gente esperava que se resolvesse o mais rápido possível, que resolvesse isso dentro da cordialidade, do respeito, né? Dentro da justiça. Então, se não está certo, se alguém errou, que resolvesse na justiça, mas não acontecer isso. Foi uma tragédia para todos que integram a família. E isso a gente tem certeza. A única certeza aqui é essa, é que foi uma tragédia que tem impactado todos os membros da família, seja em favor do Vigílio, seja em favor do Emerson, seja em favor da Carol, do Matheus, e aquela coisa, é aquilo que o delegado acabou de falar. As imagens vão ser cruciais para elucidar esse caso. Por quê? Porque as versões são várias. As versões são várias, tanto de um lado quanto do outro. Mas as imagens, mesmo que não retratem o que acontecia antes, vai retratar o momento. E o que está em julgamento aqui, o que vai estar em julgamento pela justiça, vai ser o momento que culminou aí nesse crime, que houve um crime. Então, isso, com certeza, ninguém pode discordar, né? E outra coisa que as pessoas todas falam, que alguém, a gente sabe que são feridas que vão ser difíceis de serem cicatrizadas, né? São feridas difíceis de serem cicatrizadas, mas a gente pede a Deus que possa confortar a todos os envolvidos, dar discernimento aos demais que ficaram aí, para que as responsabilidades sejam assumidas, e aí sim nós tenhamos de volta momentos de paz, não só na cidade, mas em especial na família. Que todo esse entreveiro, que tudo isso sirva aí de exemplo para que a própria família sente agora e resolva o que tem que ser resolvido e acabe com essas questões que poderá abrir muito mais feridas. É o que a gente espera. Então, um abraço a todos, nossos sentimentos à família e esperamos, tá? E esperamos que se resolva o mais breve possível e que todos tenham ciência dos erros e que sirva para outras famílias, tá? Que sirva para outras famílias, para que não ocorra na sua o que nós estamos vendo agora, está dilacerando a família Fechner. Um abraço a todos, obrigado por estar nos acompanhando, pela credibilidade que vocês têm dado ao nosso informativo. Nós não temos lado, estamos aqui para relatar os fatos, e os fatos estão aí, e a justiça que julgue. Um abraço a todos. Você vai puxar a arma também? Você vai puxar a arma também? Armado, eu gravei eles. Deu um tiro na mão do Matheus, deu um tiro na Carol e deu no peito do Emerson. Você vai puxar a arma também? Você vai puxar a arma também?